mas mais uma vez estamos aqui para aprendermos um pouco mais com o estudo que nós estamos fazendo toda sexta-feira. E com certeza vai ser bênção, não só na minha vida, como na vida de todos nós. Então, para a gente começar, eu gostaria de tirar um momento de oração e pedir aqui para o pastor Flávio, para estar fazendo essa oração para a gente começar. Amém, pastor? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te dar graça nessa noite por esse tempo. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que agendou, não só com o Senhor, mas com cada membro, cada integrante desse grupo de estudo, estar, ó Deus, nessa noite crescendo na graça e no conhecimento. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa se fazer presente e conceder a cada um dos seus filhos graça e revelação, Deus, do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, para que nessa noite o Senhor possa continuar à vontade e nos conduzir a crescermos na graça e no conhecimento. Toma, Senhor, a vida dos seus filhos, aqueles que estão a caminho dos seus lares, estão se preparando para entrar, ó Deus, neste grupo, estão, ó Deus, a caminho, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, leva-os, ó Deus, em segurança, conduza-os, ó Deus, até seus lares em segurança, para que mesmo, Deus, com pouco tempo de estudo, eles possam, Deus, junto conosco, contribuir para que o nosso coração esteja aquecido por Ti. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje nós vamos dar continuação à aula da semana passada, que nós começamos a falar sobre o Clube Santo. Quem participou, quem viu a aula no YouTube, nós fizemos um resumo antes de começar a aula, por conta do período que nós ficamos sem. E, querendo ou não, uma semana ela já faz uma diferença. E eu comecei falando na semana passada, né, sobre o panorama da vida de Wesley até ele entrar no Clube Santo. Falei da sua infância novamente, né, da questão da sua criação da sua mãe Suzana, junto com o seu pai Samuel. Então, nós vimos na semana passada que o Clube Santo ele tinha algo peculiar. Eles eram bem organizados, eles eram bem metódicos. E eu até fiz uma observação que o fato do Clube Santo ser daquela forma é por conta de Charles Wesley, como conversamos também, que foi o cabeça desse grupo de estudo, pela sua criação metódica e rígida da sua mãe. Então, para a gente poder ter uma ideia de como que algo que aconteceu na sua infância, na sua formação, vai refletir positivamente já na sua vida adulta. E na aula passada nós falamos sobre a inclusão de John Wesley nesse grupo, né? Nós destacamos alguns pontos específicos desse grupo, né? A prática deles, o porquê que eles se reuniam, para que eles se reuniam. E o que nós destacamos foi o seguinte: eles se destacavam por querer levar uma vida santa, eles participavam da ceia uma vez por semana, eles jejuavam 2 vezes na semana, né, em dias marcados, toda quarta e toda sexta, eles oravam fielmente, e a reunião deles era feita diariamente, e tinha a duração de 3 horas por dia, aonde eles se dedicavam a estudar as Escrituras e a ler outros livros cristãos. Então, só para a gente poder se encontrar novamente dentro do contexto que nós já conversamos na semana passada. E eu fiquei, na aula de hoje, destacar duas figuras importantes, além de John Wesley, que eram membros do Clube Santo. E a primeira pessoa é o seu irmão. Nós vamos ver que Charles Wesley, ele é um homem muito importante para o seu tempo. Ele é uma pessoa muito importante para o Clube Santo. Charles Wesley nasceu em 18 de dezembro de 1707.
Ele estudou também no mesmo colégio que John Wesley, né, em Oxford, e ele ficou muito conhecido pelos seus hinos. E Charles Wesley era um homem que, assim como Wesley, tinha o dom de compor. As suas letras, os seus hinos eram coisas maravilhosas, aonde a glória de Deus é vista do começo ao fim de suas músicas. E como todo grande movimento, e como todo grande acontecimento na história da igreja, o louvor, a música, tem o seu papel de grande importância. Na semana passada eu também frisei que na Reforma Protestante, os hinos de Martinho Lutero, eles ajudaram a propagar a ideia da reforma muito mais do que o material impresso. Porque a música, de certa forma, ela é mais fácil da gente poder guardar, é mais fácil da gente ouvir, né? O contexto da reforma é um contexto onde as pessoas não tinham hábito de ler, não muito diferente do nosso, entendeu? Então, a questão do louvor, ela é, sim, extremamente importante. E Charles Wesley, ele tinha algumas coisas que eram contra ao pensamento do seu irmão John Wesley. E aqui a gente vai destacar uma, que já vai falar muito sobre a característica de cada um. John Wesley, ele acreditava que a solução para aquele momento era o rompimento com a igreja anglicana. Charles Wesley já acreditava que não era assim. Que se poderia estar dentro, que poderia continuar na comunhão e tentar fazer uma mudança de dentro para fora. Então, esse ponto específico era onde os irmãos meio que, vamos dizer, batiam de frente. Onde Wesley pensava de uma forma e Charles pensava de outra, e eles tinham ali os seus atritos, os seus impasses dentro do Clube Santo. E aqui a gente destaca uma observação, que ainda que o grupo carregou o nome de Clube Santo, ainda que o grupo eles tinham um propósito de buscar a santidade a cada dia, eles discordavam de alguma coisa. Então, o fato de discordar, o fato de não concordar com algumas situações, não significa que aquele grupo tinha que deixar de existir. Pelo contrário, eles vão junto por muitos e muitos e muitos anos, e a gente vai ver ainda nas próximas aulas sobre essas consequências, né, daquele grupo de jovens querer ter uma vida santa. E aqui também a gente vai destacar algo muito importante, que eu achei de extrema importância destacar aqui para a gente, que são dois trechos de dois hinos escritos por Charles Wesley. O primeiro louvor é o Carinhoso Salvador, aonde tem uma parte que ele diz o seguinte: outro abrigo não há, sem amparo venho a ti, vem suster-me e consolar. Não me deixes só aqui, só em ti, meu protetor, toda a confiança pus. Cobre-me com teu amor, indefeso estou, Jesus. Então a gente vê nesse pequeno trecho desse hino, Carinhoso Salvador, que ele começa falando de uma necessidade do ser humano e aonde o único refúgio, o único socorro vai vir de Cristo. E esse é o papel do louvor. Esse é o papel da música cristã, música gospel, não sei, se é livre para chamar do jeito que quiser. Ele tem essa obrigação de nos levar à adoração, né? E, infelizmente, quando a gente se trata desse assunto, a nossa cabeça funciona no automático de fazer comparações, né? E a gente sabe que no meio cristão do nosso tempo existem muitas coisas que não são para a glória de Deus. Então, são coisas que a gente precisa tentar ajustar com o passar do tempo, né? Eu acredito sim que Deus ele dá uma letra para
para o compositor, algo que seja para a honra e glória dele. Se a gente for ver o Hinário de Israel, né, que são os salmos que nós temos na nossa Bíblia também, eles sempre são para a glória de Deus. Ainda que em momentos específicos, um momento de alegria, um momento de tristeza, um contexto de guerra, um contexto de peregrinação, ainda que o ser humano, o homem, nos salmos, eles coloquem as suas vontades, coloquem aquilo que está inquietando os seus corações, eles sempre vão terminar com a glória de Deus. Eles foram escritos para a glória do Senhor. E o que não foi diferente dos hinos de Charles Wesley e de várias pessoas que tiveram o papel de compor, né, os louvores com o passado, a história da igreja e até no nosso tempo. No nosso tempo tem muita coisa boa. Tem muita coisa que nos leva à adoração. Tem muitas coisas que nos levam a adorar o Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Ainda que você, poxa, mas então todo louvor tem que ter isso bem claro. Não, tem um louvor que é de uma forma mais poética, tem um louvor que é a Bíblia cantada. Então isso vai do estilo de cada um, porém o papel precisa ser para a honra e glória do Senhor. E o segundo hino aqui é um trecho do hino Divino Amor, que diz o seguinte: Cristo, o Filho entronizado, sua glória lhe deixou. Entre os homens, humilhado, cruz e morte o suportou. É bondosa a divindade, é feliz a humanidade. Então a gente vê aqui nesse outro trecho de um outro hino de Charles Wesley, dizendo que Cristo, o Filho entronizado, sua glória lhe deixou. Aonde? Na cruz. Entre os homens foi humilhado. Aonde Paulo vai falar que o próprio Cristo se humilhou, se tornando um homem semelhante a nós, e se entregou à morte de cruz. E a bondosa divindade, é feliz a humanidade. Esses dois trechos aqui, é bondosa divindade, é feliz a humanidade, precisa ser algo que a gente precisa ter em mente todos os dias. Por que é bondosa divindade? Porque o fato de Cristo se entregar na cruz do Calvário, pelo meu e pelo seu pecado, ele é muito bom. Ele realmente é bom. Deus realmente é muito bom. E por que é feliz a humanidade? Porque estávamos perdidos, longe de Cristo por conta do pecado no Éden, e ele se entrega para nos dar, para nos reconciliar, não com outra pessoa, mas com ele mesmo. Então a divindade é sim bondosa. E a humanidade, aqueles que creem em Cristo Jesus, são sim felizes. Bem-aventurados, mais que felizes. Então nós vemos que Charles Wesley tem esse papel importante, né, na área, vamos dizer, do louvor. O Charles era o ministro de louvor do Clube Santo. Mas só que também existiu uma outra pessoa que foi importantíssima dentro do Clube Santo e diretamente na vida de John Wesley, aonde esse homem ele vai em determinado momento incentivar John Wesley a pregação ao ar livre. E esse homem é esse cara bonito que está aí na foto, se chama George Whitefield, nascido em 1714 e morte em 1770. Whitefield ele nasceu na Inglaterra também. Seu pai morre quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Seu pai morre quando tinha apenas 2 anos de idade e ele cresce sem pai. Uma criança que não teve muito contato com seu pai, não deu tempo. E isso, de certa forma, vai influenciar um pouco, né, na sua vida, no seu crescimento, ainda mais no contexto que eles viviam, onde a figura do pai era muito forte, muito importante, de ensinar o filho a trabalhar, de ensinar o filho nas tarefas
né, no seu dia a dia, nas responsabilidades de aprender muito cedo o valor do trabalho. E esse homem, ele cresce sem essa figura paterna. Sua mãe, Elizabeth, ela se casa depois de alguns anos novamente, porém é um casamento muito infeliz e que vai terminar no divórcio. George Whitefield foi um homem que teve uma infância muito conturbada, onde ele se envolvia com furtos, mentiras, xingamentos de baixo escalão. Só que ele tinha uma paixão por teatro. E é essa paixão por teatro que vai influenciar na sua vida lá na frente. Ele é aquela criança, aquele adolescente que podemos dizer assim, que ninguém dava muita coisa por ele. Aquele garoto que xingava muito palavrão, aquele menino que aprontava muito na rua, aquela pessoa que não respeitava muitas regras, né? Não respeitava muitas leis pelo fato de cometer furtos. E aqui a gente abre um parênteses, que olha como foi a infância e juventude desse homem. Um cara muito complicado, que deu muito trabalho e se torna um grande pregador lá na frente. E quantas pessoas nós conhecemos que são assim? Aquele jovem que não quer saber de nada, que está com más companhias, que não quer saber de compromisso com a igreja, só quer saber de compromisso com o mundo. E a gente, como igreja, muitas das vezes, ao invés de ter uma paciência com essa pessoa, de chamar ela mais para perto, a gente vai jogando ela cada vez para mais longe da igreja, né, com várias situações, o discurso legalista, o nosso farisaísmo que às vezes está enraizado em nossos corações. Só que essa pessoa não pode ser descartada. Esse homem ou essa mulher que eu e você conhecemos, né, que todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que é assim, são pessoas que não podem ser descartadas, porque elas podem ser um pregador mais na frente, podem ser um grande pastor mais na frente, uma grande pastora mais na frente, um grande professor, uma grande professora, ou qualquer outra função dentro do corpo de Cristo, mas de uma pessoa grande, de uma pessoa que tem o seu valor. Então a gente, com essa situação, a gente precisa aprender. Olha a infância, olha a adolescência desse grande pregador que foi na fase adulta. Não, e Deus ali, pela sua misericórdia, o mantém. E a gente precisa ter mais atenção com essas pessoas. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é muito complicado, e muitas das vezes a gente também não quer ter o trabalho, a grande verdade é essa, sobre a ausência do discipulado. A gente até conversou sobre isso também na semana passada, até da forma de discipulado que a gente trata com o passar dos anos. É algo que, com o Clube Santo, a gente pode pegar algumas dicas e fazer uma reformulação em algumas coisas, não sei. Isso a gente precisa construir juntos. Então a gente vai ver que esse homem, ainda que tenha tido uma infância e uma adolescência complicada, ele tem um amor, que é pelo teatro. E o fato dele ter essa paixão, e o fato dele ter esse amor, ele tinha muita capacidade como orador. Então ele tinha uma oratória excelente. O cara que, quando parava para falar com as pessoas ou com um grupo de pessoas, ele tinha uma desenvoltura fora do comum. Mesmo tendo uma infância e uma adolescência dessa forma que a gente tratou. E ele tinha um dom. Podemos dizer que ele já era um pregador nato. Ele já era uma pessoa que iria arrastar as multidões de uma forma simples, de uma forma leve, de uma forma natural. E ele se tornou quem se tornou por aperfeiçoar esse dom, por aperfeiçoar esse talento. E ele, quando entra para o Clube Santo, ele entra com algumas questões. Ele entra com alguns questionamentos.
E Charles Wesley presenteou George Whitefield com um livro chamado A Vida de Deus na Alma do Homem, escrito por um teólogo chamado Henry Scougal. Eu já tive a oportunidade de ler esse livro, eu tenho esse livro na minha casa, e ele é um livro fantástico. Ele é um livro que esse teólogo ele teve uma compreensão da ideia da verdadeira religião. O que é a verdadeira religião? E o panorama que ele dava sobre o que é a verdadeira religião era completamente contra o panorama que o Clube Santo vivia, que a igreja na Inglaterra estava vivendo. A igreja na Inglaterra vivia num panorama de muito legalismo, um formalismo absurdo. As pregações elas não poderiam falar muito sobre a questão do pecado, porque a igreja era cheia de pessoas com poder aquisitivo alto e a pregação do evangelho por si só ela vai de encontro ao pecado de qualquer ser humano, independente da classe social. E esses homens poderosos não queriam ouvir a verdade do Cristo, a verdade da Bíblia. E Charles Wesley, ele, ao dar esse livro, né, presentear o seu amigo Whitefield com esse livro, esse homem de uma oratória excelente, esse homem de uma oratória fora do comum, ele tem a compreensão da verdadeira religião. E fazendo um paralelo com o nosso tempo, nós precisamos ter essa verdadeira compreensão da verdadeira religião. Porque a gente pode usar até um texto bíblico para poder descrever o nosso tempo, que é a passagem que diz de Marta e Maria. Uma escolhe a melhor parte, está aos pés do Cristo e ouvir o que ele estava ensinando. A outra, ainda que com uma excelente intenção, estava super atarefada em agradar o Cristo. E a gente precisa entender que em vários momentos o necessário é escolher a melhor parte. É parar para ouvir. É parar mais próximo do Cristo. Às vezes a gente se deixa levar por uma agenda, às vezes, ou quase sempre, muito apertada, muito maciça. A gente precisa fazer muita coisa. E como Igreja do Nazareno, que nós temos essa norma, segundo o manual, de apresentar um bom relatório no final do ano e dizer que a gente fez um monte de coisa, tudo, é claro, para a honra e glória do Senhor. Às vezes é momento de parar. Às vezes é momento de sentar aos pés do Mestre e ouvir. E vendo a situação que a gente passa hoje, no contexto de pandemia, parece que a igreja meio que foi forçada a parar para ouvir na marra. Tipo, calma. E eu sempre tive essa ideia de, conversando com algumas pessoas, de fazer o projeto para o ano seguinte, ciente que a qualquer momento Jesus Cristo poderia chegar e pegar o nosso projeto e rasgar tudo e falar, não, o que eu quero é isso aqui. O que eu quero é que vocês orem mais. Passe o ano da oração. Passe o ano do estudo da palavra. E não tem congresso, não tem um monte de coisa. E a gente vê o momento que a gente está vivendo, que praticamente foi isso que aconteceu. O presencial deu uma segurada. Com uns meses atrás, 1 mês, 2 meses, começou a voltar aos poucos. Mas a gente vê que logo no começo tudo teve que parar. E a gente não pode parar como igreja. Então, é necessário. E nesse período, continuando nesse paralelo com a ideia da verdadeira religião, muita gente entendeu o que é a verdadeira religião. Não é a estrutura física em si, é o corpo de Cristo. Não é o templo, a habitação poderosa de Deus, onde Ele está aqui o tempo todo e quando a gente for embora Ele continua aqui. Não. Eu sou a habitação do Deus. Você também é a habitação do nosso Deus. Ele habita em nós através do Espírito Santo. E isso está dentro da ideia da verdadeira religião, segundo a Bíblia. E Henry Scougal, ele teve essa ideia na sua época. E essa ideia foi muito importante para a vida de todos no Clube Santo, e especificamente para a vida de George Whitefield, aonde
tempo depois, John Wesley ele queria pregar nas igrejas e as igrejas começaram a fechar para ele. Tipo aquele cara que pregou numa igreja num domingo e durante a semana ele conversa com o pastor. Poxa, pastorzão, domingo que vem tá lá na campanha? Não, você não prega mais na igreja. Aí ele é convidado para pregar em outra igreja. E naquela igreja também ele é barrado. E ele começa a ter as portas fechadas. Só que o Wesley não tinha entendido que as portas que estavam se fechando eram portas que o homem estava fechando. E George Whitefield, depois de entender a verdadeira religião, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, ele apresenta para John Wesley uma grande porta aberta, a pregação ao ar livre, aonde o John Wesley começa a ver Whitefield pregando para multidões, geralmente para pessoas com poder aquisitivo mais baixo, que o pessoal não se misturava muito naquela época. E John Wesley começa a ver Whitefield pregando para aquela galera. E aquele homem de uma oratória excelente, e pregando a palavra, e pessoas se rendendo, pregando a palavra, e pessoas confessando Cristo. E até que numa situação específica, e mais na frente a gente vai falar dela detalhadamente, John Wesley entende que aquele método de pregação, aquele estilo de pregação para o tempo que ele estava vivendo, era sim muito eficiente. E tem uma declaração dele que a gente, como nazareno, a gente sabe, já decorou talvez, a afirmação que ele diz que o mundo é minha paróquia. Não estava fechado, não estava limitado a 4 paredes. Para onde ele ia, ele pregava o evangelho. Para onde ele viajava, ele pregava o evangelho. E John Wesley, ele tem essa ideia e coloca essa ideia em prática. E a gente, pegando essa situação, esse período que a gente ficou em casa muito tempo, até uma amiga minha brincou comigo uma vez, que eu perguntei para ela, falei, e agora? A igreja está fechada, né? Entre aspas. E como é que vai ser a pregação? Ela brincou comigo, tu não é nazareno? Nazareno é um povo que vem do povo metodista. Muda um pouco a frase de John Wesley, ao invés de falar o mundo é minha paróquia, fala a internet agora é minha paróquia. Porque a gente consegue ter acesso a muita gente muito rápido. Né? São lives aí com mais de 1000 pessoas. A gente, através das redes sociais, a galera vai compartilhando e atingindo gente que não é cristã, gente de outros países, tudo através da internet. E a ideia que a gente precisa ter em mente é que talvez esse período que a gente esteja vivendo agora pode ser só uma introdução para algo mais complicado que a gente possa passar daqui a alguns anos. Né? Talvez a igreja um dia, o templo, não possa mais funcionar. Eu me recordo de uma vigília, se me falha a memória, foi em Guapimirim, que no meio da vigília ali, né, o fogo descendo, uma vigília maravilhosa. Eu conversei com um amigo, a gente orou junto. Esse amigo até hoje mora nos Estados Unidos, Felipe. E Deus falava comigo toda hora. E quando isso aqui não puder existir? E eu olhei para ele e ele falou para mim, Deus está falando isso comigo. E falou com a gente ao mesmo tempo. E aquilo não saiu da minha cabeça até hoje. Quando a gente não puder mais fazer a reunião do templo, nossa, mas isso aqui seria impossível no Brasil? Claro que não. A famosa janela 1040 já aumentou um pouquinho. A perseguição ela está aumentando. A trava está aumentando em relação à pregação do Evangelho. Isso um dia pode chegar aqui. Acredito que isso um dia vai sim chegar aqui. Não é um cenário... Nossa, você está olhando para um cenário de terror, de filme de terror. Não, é o cumprimento da Bíblia. E a gente precisa ter isso em mente. Pode ser daqui a 50 anos, mas pode ser daqui a 10. Pode ser daqui a 30, mas pode ser daqui a 5. E se isso acontecer? Qual será a nossa paróquia? Aonde que a gente vai pregar? Qual o meio que nós iremos usar para pregar o Evangelho? Será que a gente vai ficar travado a um padrão que a gente acostumou desde a nossa infância como cristão? Se não for dentro de um local bonito, não tem pregação? Tem que ter a liturgia formada, aquela coisa amarrada? Não pode ser uma coisa mais dinâmica?
Clube Santo nos ensina muita coisa em relação a isso. Quando eu comecei a estudar sobre essa situação, eu comecei a ver na vida desses homens o que é a multiforme graça de Deus na prática. As formas de Deus trabalhar para se propagar o evangelho dele. Então a gente precisa estar fundamentado, sim, no nosso grande fundamento, que é a palavra de Deus, mas a gente também precisa ser dinâmico, né? E a juventude nazarena, ela é uma juventude dinâmica, ou ela precisa ser uma juventude dinâmica. E dando prosseguimento aqui à relação entre George Whitefield e John Wesley, acredito que todos vocês já ouviram falar desse diálogo. E certa vez perguntaram para Whitefield, que era calvinista, se ele deveria ver John Wesley no céu. E ele responde: temo que não. Ele estará tão perto do trono eterno e nós tão distantes que quase não veremos ele. E na morte de Whitefield, uma mulher pergunta para John Wesley, depois que ele termina um sermão, se ele acreditava que Wesley veria Whitefield no céu. E ele diz o seguinte: não. E ela, ao ouvir aquele não, ela começa a se distanciar. E diz o seguinte: achei mesmo que o Senhor diria isso. Mas quando ela termina de falar, John Wesley olha para aquela senhora e fala: espere, quando eu chegar no céu, Whitefield estará tão perto do trono que um pobre pecador como eu nunca conseguirá obter um vislumbre dele. Olha a ideia desses dois homens. E aqui tem uma situação que é muito importante da gente destacar, que eu acredito que, para a gente que está ouvindo a aula nessa noite, e para o pessoal que vai estar assistindo depois no YouTube, da gente quebrar uma coisa chata, da gente quebrar uma coisa que só atrapalha, que é a ideia de que calvinistas e arminianos não podem andar juntos em prol do reino de Deus. Então a gente já diz uma situação nesse momento: vamos parar, chega, isso só atrasa. Se a gente tem uma compreensão nas ordens dos decretos diferente dos nossos irmãos que são alguns batistas, presbiterianos ou de igrejas independentes que têm essa visão sobre a salvação, da forma que a salvação se comporta através da Bíblia, Cristo morreu por eles, assim como morreu por nós. Então a gente precisa andar junto. Esses homens, eles andaram juntos. Eles tinham ideias juntos. E em um momento, eles se separam porque não tiveram a maturidade para continuar juntos, mesmo com as suas diferenças. Mas isso era o George Whitefield menino, podemos dizer assim, e o John Wesley menino também. E nessa situação, eles já estão bem mais velhos. A maturidade é extremamente importante. E tudo que a gente vai falar nesses estudos vai apontar para a inteira santificação, né? Que é a experiência do coração estranhamente aquecido. E ele nada mais é do que uma maturidade do cristão. E a gente precisa disso. A gente precisa conversar mais com essas pessoas. Eu me recordo que logo assim que eu entrei para o seminário, eu levei um amigo, arminiano roxo. Pô, vamos lá em casa, vamos tomar um café e tal. Aí mostrei os livros que eu tinha lá. E ele ficou assustado. Como você é um nazareno e 90% dos livros que você tem na sua casa são livros calvinistas. E eu, com orgulho, né, bobo da época, não, porque eu sou nazareno, mas eu sou calvinista. Nem sabia o que era direito, nem sabia nem se era crente. E o tempo foi me mostrando que, cara, não, eu sou isso aqui que eu sou hoje. Mas eu também preciso ler o diferente. E a gente falar que esses irmãos não têm nada de bom para acrescentar, e isso é um orgulho teológico, né? Um orgulho denominacional que não está na Bíblia. Seria uma mesma disputa, né? Eu me arrisco a dizer, entre os partidos fariseus e saduceus. Um achando que é melhor que o outro, um achando que tem a teologia correta, e o Cristo vem e fala: olha, é isso aqui, é diferente. Vocês têm coisas boas, vocês também têm coisas boas,
Mas vocês precisam se juntar. Então é isso que a gente precisa aprender. Olha o que o Clube Santo ensina pra gente. Comunhão. União. Ainda com pessoas com pensamento diferente. Aonde Charles Wesley tinha um posicionamento sobre a questão do rompimento ou não com a igreja, John Wesley tinha outro. E eles estavam juntos. Whitefield, calvinista. John Wesley, arminiano. E andavam juntos. Então a gente precisa parar para pensar. Se a gente quer avivamento, se a gente quer transformação do nosso município, do nosso estado, do nosso país, isso é algo importantíssimo. O avivamento ele sempre vem para romper as barreiras do templo, as barreiras teológicas, as barreiras de filosofia, as barreiras de ideia, tudo enquanto é a barreira. O avivamento vem e rompe, porque a causa do evangelho ela é muito mais importante, ela é muito mais séria do que às vezes uma discussão de foi antes ou depois da fundação do mundo. Não importa que foi. Então a gente precisa ter essa ideia em mente e é importantíssimo. Eu acredito que quando a igreja, no nosso contexto, começar a entender, o avivamento começa a aparecer. E aqui, para a gente encerrar, eu coloquei aqui 2 livros, um que está em inglês, que eu não vou me arriscar a ler, porque eu não sei, mas é o título A Vida de Deus na Alma do Homem, que foi esse livro que Charles Wesley presenteou George Whitefield. O livro Imitação de Cristo, do autor Tomás de Kempis. E esse livro, na próxima aula, a gente vai falar um pouco melhor sobre ele, que foi um livro que John Wesley começou a ter acesso e a sua primeira impressão ao ler esse livro foi de raiva. Porque ele não conseguia entender como é que é essa coisa de imitar a Cristo, do coração totalmente tomado pela vontade de Deus e da possibilidade de não mais pecar. E é um livro fantástico, né? Você que não teve ainda a oportunidade de ler esse livro, leia. É um livro muito lindo e é um livro muito confrontador. Confesso que é um livro que mexeu muito com a minha estrutura. E o teólogo também, o Jeremy Taylor, que também foi importantíssimo, entre outros livros, entre outros teólogos que foram importantes na vida dos homens do Clube Santo, né? Na semana que vem a gente vai falar um pouco melhor sobre esses livros e as atitudes do Clube Santo na prática, né? A questão de visitar os presídios, a ideia do Clube Santo sobre a escravidão, do auxílio, da contribuição e de todas essas questões. Amém? Agora a gente, sobre o conteúdo da aula de hoje, a gente encerra aqui. E como é de costume, está aberto agora para a galera poder acrescentar alguma coisa. Alguém quer acrescentar sobre aquilo que foi dito, uma opinião, discordar de alguma coisa? A gente aqui está no grupo de amigos e para trocar ideia. Só queria aqui um pequeno spoiler. Posso? Pode sim. Quer desmutar o microfone para falar, para a galera te ouvir? Foi o C. Farias que falou. Pô, tá sem microfone. Mas manda a mensagem aí no chat aí. Pastor Flávio, você gostaria de acrescentar alguma coisa?
O pessoal hoje está com vergonha. Vamos lá. Jorge foi a porta que Deus usou na vida de Wesley para missões. Mesmo quando Deus é diferente, eles se juntaram pelo rio. Exatamente. É onde a gente precisa entender que o diferente também nos ensina muita coisa. Ainda que eles discordavam de alguns pontos, Whitefield ele consegue abrir os olhos de John Wesley para a questão das missões. Então, também Wesley foi acostumado a uma coisa, né? Acostumado com aquele contexto amarrado da igreja na Inglaterra e muito complicado, né? Uma quebra de costume na vida de qualquer pessoa, na minha vida, na sua vida também, uma quebra de hábito, uma quebra de costume é muito complicado. Então, mas é isso aí mesmo, né? Whitefield ele serviu muito para ajudar o Wesley, para abrir os olhos de Wesley para a questão das missões, que é importantíssima. E a gente vai falar mais na frente também sobre a missão que John Wesley vai fazer na Nova Inglaterra, né, na Geórgia. E ali ele começa a ter uma ideia, uma experiência mais real da situação da inteira santificação com contato com um povo simples, mas que eu acredito que até pode servir de ideia de quando a gente terminar de estudar sobre isso, fazer um estudo sobre a vida dos moráveis e o avivamento moraviano, que eu acredito que vai ajudar em muito a gente também. Amém? Mais alguém? Alguma coisa para falar? Ronaldo? Ronaldo não quer falar. Rodrigo, alguma coisa para acrescentar aí pra gente? Vitória? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Não. Amém. Qual, irmão? Papai Nhon. Pai, deixa eu falar, é que eu tô acompanhando o estudo do trabalho, aí não dá pra eu fazer comentário hoje. Tá beleza. Tá bom? Mas tá benção o estudo, tá produtivo. Tô gostando. Valeu. Amém. Então, galera, vamos ficar por aqui. A gente, na semana que vem, a gente retorna mesmo horário, mesmo canal, mesmo bate-canal. Para a galera que está participando aqui, convida o pessoal da sua JMI. Se você tem algum amigo que até é de outra igreja, que também quer participar, acredito que essa ideia do Clube Santo ela é interdenominacional, porque vai trabalhar muito em algumas questões que todos nós precisamos quebrar, entendeu? Então, convida a galera, fala pro teu pastor, fala, pô, tá tendo um estudo maneiro toda sexta-feira, tem um cara chato que tá falando lá um monte de coisa, mas tá dando para aprender alguma coisa. E a gente mais novo também passar conteúdo para a galera mais velha, assim como a gente aprende com eles também. Então, no reino de Deus está todo mundo aprendendo. A gente precisa entender isso e pôr em prática. Então, por aqui foi, né? Por hoje é só. A gente vai interagindo no decorrer da semana no nosso grupo no Telegram. A gente também está com um grupo no WhatsApp. Até vou colocar o link novamente lá. Você que acha que pelo WhatsApp fica melhor, clica no link, entra no grupo também do WhatsApp, a gente vai interagindo pelos dois. No domingo vai ter a nossa dica literária da semana, que já adiantando vai ser o livro A Imitação de Cristo. Mas eu vou colocar um textinho lá, um trecho do livro, para te dar um gostinho de você querer ler esse livro e com certeza esse livro vai abençoar muito a sua vida. Amém? Então, por hoje é só. Tamo junto. Boa noite a todos. Fiquem na paz.